Olá pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos então para o nosso aulão de número 24. Olha que beleza, já é a nossa 24º encontro, certo? Sempre com informações novas. E hoje nós vamos corrigir uma prova da VUNESP, como vocês solicitaram, prova de jornalista, prova de nível universitário, certo? Um texto longo, trabalhoso, bonito. Então nós vamos trabalhar, né? Vamos arregaçar as mangas e vamos partir para a luta. Vamos lá, minha galera. Mais uma vez, vou ser muito sincero, né? Nossa live hoje novamente é gravada, certo? Mas, como sempre, a ideia é nunca deixar você sem a aula. Isso é que é importante. Você ter sempre informações e vou acompanhar a aula ali ao lado, tá? Tirando dúvidas como eu fiz na semana passada. Meus amigos, eu pretendo isso sempre. Daqui a 2 semanas, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou ficar pelo menos uma semana fora do Rio de Janeiro, né? A próxima live deve ser ao vivo mesmo, mas a segunda semana que eu estou falando. Eu devo ficar uma semana fora, certo? Mas vocês não perderão. Vocês terão o encontro de vocês, tá? Esse nosso encontro, que eu acho sempre legal. Então nós já temos esse compromisso. A ideia é oferecer para vocês sempre esse encontro. Legal, galera? Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto aí. Vamos ler juntos. Texto muito legal do Einstein. Aliás, o Einstein, além de um físico fantástico, ele tinha uma visão de mundo espetacular. Ao refletir sobre minha existência e minha vida social, vejo claramente minha estrita dependência intelectual e prática. Então ele percebe que ele é absurdamente dependente, depois a gente vai ver que é da sociedade, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto prático. Dependo da existência e da vida dos outros. E descubro ser minha natureza semelhante em todos os pontos à natureza do animal que vive em grupo. Então, assim como os seres humanos, os animais vivem em grupo. Eu como um alimento que é produzido pelo homem. Eu visto uma roupa que é fabricada pelo homem. Eu habito uma casa que é construída pelo homem. O que eu sei e o que eu penso, eu devo ao homem. Então, toda a gama de conhecimento que ele tem e aquilo que hoje em dia ele consegue refletir, imaginar, pensar, criticar, tudo isso provém do próprio ser humano. Mas quem sou eu realmente se minha faculdade de pensar ignora a linguagem? Sou, sem dúvida, um animal superior, mas sem a palavra, a condição humana é digna de lástima. O que ele quer dizer com isso? Cara, nós somos iguais. Tá? Nós, seres humanos, somos iguais aos animais em todos os aspectos. Nós vivemos em grupo, tais quais os animais, mas nós temos um aspecto que nos faz superiores aos animais. Qual é o aspecto? A linguagem. Tanto é que ele fala, sou sem dúvida um animal superior. E sou um animal superior por quê? Por causa do quê? Da linguagem. O que nós temos de diferente em relação aos outros animais? A capacidade de comunicação, que logicamente é muito mais evoluída que dos outros animais. Tá? Mas sem a palavra humana, sem a palavra, a condição humana é digna de lástima. Ou seja, o que distingue o homem dos outros animais é justamente a palavra, a comunicação, a linguagem. Certo? Maravilha, meus amigos! Portanto, reconheço minha vantagem sobre o animal nesta vida de comunidade humana. E por que a nossa vida tem uma vantagem em relação aos animais? Justamente por conta disso. É a linguagem que nos distingue dos outros animais. E se o indivíduo fosse abandonado desde o nascimento, seria irremediavelmente um animal em seu corpo e em seus reflexos. Posso concebê-lo, posso imaginar que ele existe, mas não consigo imaginá-lo, não consigo imaginar como ele seria.
Então, quer dizer, ele até consegue imaginar que ele poderia existir, mas ele não poderia imaginar como ele seria. Tá? Como é que seria o homem sem a linguagem, sem a capacidade de comunicação? Você vê a fundo a questão da comunicação, a questão da linguagem, a questão da palavra, na concepção do Einstein, ter essa importância toda. Eu, enquanto homem, não existo somente como criatura individual, mas me descubro membro de uma grande comunidade humana. Então, cara, não tem como fugir. Nós fazemos parte de uma grande comunidade, só que é uma comunidade humana. Aliás, como todos os animais, nós fazemos parte de uma comunidade. É essa comunidade, é essa sociedade que me dirige corpo e alma desde o nascimento até a morte. Então, o meu valor consiste em reconhecê-lo. Reconhecer o quê? Que nós somos ligados à comunidade, não tem jeito. Que vai ser a comunidade que vai nos dirigir desde o dia que a gente vai nascer até o dia da morte. Não tem como fugir disso. Então, sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única finalidade: a comunidade e seu progresso. Então, ele se sente realmente humano quando as coisas que ele faz têm um objetivo, uma finalidade: a comunidade e seu progresso. Minha atitude social, portanto, determinará o juízo que se tem sobre mim. Ou seja, aquilo que eu vou fazer no aspecto social é que vai determinar o que as pessoas da sociedade vão pensar a meu respeito. Se vão pensar bem, se vão pensar mal. Legal? Contudo, essa afirmação primordial não basta. Tenho de reconhecer nos dons materiais, intelectuais e morais da sociedade o papel excepcional perpetuado por inúmeras gerações de alguns homens criadores de gênio. Olha só que coisa interessante. Então ele fala, olha, a gente vive em função da comunidade, a gente vive em função da sociedade. Tudo que a gente faz tem por final a comunidade e a sua evolução, o seu progresso. É aqui, ó, comunidade e seu progresso. Então tudo que a gente faz é em cima disso. Então, só que aí ele fala o seguinte, olha, mas com tudo isso, não basta só isso. Agora, tenho de reconhecer em tudo que existe, nos dons materiais, intelectuais, morais da sociedade, o papel de alguns gênios, de alguns criadores, de algumas pessoas que têm essa função de criar. Sim, um dia, um homem, lógico que a gente não tem como a gente saber, utiliza o fogo pela primeira vez. Esse cara, então, esse homem lá, o homem das cavernas, descobriu o fogo. Então, quando ele descobre o fogo, aquela comunidade de homens que vivia de uma determinada maneira, a partir do momento que ele descobriu como ele conseguia fazer o fogo, vai viver de outra maneira. Num lugar muito frio, ele vai conseguir fazer o quê? Com que haja o calor, que vai dar mais vida, mais possibilidade de sobrevivência a ele. Depois, ao caçar, conseguiu colocar a caça no fogo e começou a cozinhar as coisas, enfim. Tá? Depois, um dia ele cultiva plantas alimentícias, ele aprendeu depois a agricultura. Depois ele inventa a máquina a vapor, primeira máquina, que faz com que as máquinas assumam, melhorem muito a vida. E hoje em dia, então imagina, o homem solitário pensa sozinho e cria novos valores para a comunidade. Uma coisa legal desse texto é que ele deixa claro que quando ele fala do gênio criador, esse gênio criador não é só o físico, não é só aquele cara que inventa a máquina a vapor, não é só o que consegue criar, bolar uma coisa espetacular. Não, até mesmo o gênio pode ser nas próprias relações humanas. As relações humanas eram de uma forma. Aí o cara fala assim, mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser de uma outra forma diferente? Certo? Então, um homem solitário pensa sozinho. Então, quando ele pensa sozinho, olha, ele vai bolar alguma coisa, ele vai criar alguma coisa, ele vai inventar o fogo e cria novos valores para a comunidade. Aquele cara tinha algo de diferente, ele era mais inteligente, mas, enfim, e ele consegue descobrir algo que vai ser legal para toda a comunidade.
inventa assim novas regras morais e modifica a vida social. Então a moral era de uma maneira e o cara fala assim, mas espera lá, por que tem que ser assim? Por que tem que haver escravos? Por que a sociedade não pode ser regida de outra forma? Então a personalidade criadora deve pensar e julgar por si, porque ele é o cara diferente. Depois, com o tempo, aquelas pessoas vão começar a seguir aquela pessoa que era diferente. Legal? Então, quantos Galileu, Galilei, enfim, quantas e quantas pessoas que viram, foram, né, que tinham a capacidade de ver algo lá na frente, ver o que ninguém via. Depois, meu Deus, é assim mesmo. Então, a personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência. Justamente porque a gente é independente e um cara fala assim, poxa, a nossa comunidade não pode ser regida por determinadas leis. As leis têm que ser diferentes. Então aquele cara que é o diferente, que é o que tem uma visão, aquele cara que enxerga mais que os outros, ele é que tem que ser seguido. Ele que tem que criar novos modos de viver. A não ser assim, a sociedade estará inexoravelmente votada na realidade voltada, tá faltando um Lzinho aqui, ao malogro. E o ser humano privado da possibilidade de comunicar. Sim. Então, cara, se não houver esse gênio que cria, que modifica, que um dia inventa o computador, que outro dia inventa o carro, se não houver esse cara diferente, como é que estaria a comunidade hoje? Se não houvesse nunca esses malucos geniais lá desde os primórdios do ser humano. Nós estaríamos ainda no tempo da pedra, não é? Mas esses caras, um foi inventando, um inventou o fogo, o outro inventou aquilo, o outro inventou a agricultura, o outro... Cara, e aí a vida foi modificando. Aí veio a primeira máquina, depois veio o telefone, hoje em dia... Né, defino uma sociedade sadia por esse laço duplo. Somente existe por seres independentes, mas profundamente unidos ao grupo. Esses seres independentes têm que ser independentes porque eles têm a capacidade de ver, de enxergar, de perceber o que a comunidade pode evoluir. Não é? Mas tudo que ele fizer para o outro lado, então ele é independente porque ele não vai seguir os outros. Mas ao mesmo tempo, o que ele criar, aquilo que for diferente, tem por fim a evolução da sociedade, progresso da sociedade. Assim, quando analisamos as civilizações antigas e descobrimos o desabrochar da cultura europeia no momento do Renascimento italiano, reconhecemos estar a Idade Média morta e ultrapassada, porque os escravos se libertam. Então foi aquilo que aconteceu, exatamente nesse período do Renascimento. Assim, vem cá, por que isso? Por que escravos? Por que a relação entre os homens tem que ser assim? Então teve alguém com visão, tá? Um visionário, e esse cara deve ter sido contestado pra caramba, mas com o tempo as pessoas passaram a ver que aquela visão era perfeita. E aí foi modificando a relação entre os homens, certo? E, enfim, aí a sociedade evoluiu pra caramba, termos sociedade que ainda temos hoje, que por sinal ainda temos muito a evoluir, tanto no aspecto científico, que esse a gente não sabe o fim disso, não tem como a gente descobrir, mas a relação entre os homens pode melhorar muito, né? Não pode haver pessoas tão pobres, continentes tão pobres e ferrados como a África, a própria América do Sul, em que nós vivemos, tanta desigualdade social. Tem que aparecer algum visionário aí mais na frente na vida, né, que consiga estabelecer um pouco mais de igualdade social, certo? Enfim, maravilha, que texto bonito, hein? Ele era um visionário, né? Ele, tanto no aspecto científico quanto no aspecto social. Einstein, gênio. Bom, vamos então para as questões. De acordo com a opinião de Albert Einstein expressa no texto,
A invenção da máquina a vapor demonstra o ápice do desenvolvimento intelectual humano. Lógico que não. Pô. Olha, a máquina a vapor foi uma coisa que aconteceu lá no século XIX. Certo? Talvez tenha sido a primeira máquina criada. Hoje em dia o que nós temos está muito mais evoluído do que aquilo. Mas foi um passo importantíssimo para a época. Isso é indiscutível. Um passo fundamental para aquele período. Mas não demonstra o ápice, não. Pô, depois disso, muito mais. Gente, eu estou aqui nesse momento gravando, dando aula para você de dentro da minha casa. Isso seria possível imaginar lá quando eu comecei a estudar na década de 70, iníciozinho da década de 70, certo? Eu lá na escola Porto Carreiro, em 77, na quinta série, isso para mim era impossível imaginar. E dentro da minha casa eu poderia dar aula para tantas pessoas. Letra B. A evolução da comunidade se torna praticamente inviável sem o domínio da linguagem. E é essa a resposta. Né? Ele começa e fala assim, puxa, o que diferencia tanto o ser humano dos outros animais? É o fato de eles viverem em comunidade? Não. É o fato de nós vivermos em comunidade? Não, porque eles também vivem. Mas o que distingue o ser humano dos outros animais? É a linguagem. Então a revolução da comunidade se tornaria praticamente inviável sem o domínio da linguagem. Tanto é que ele fala, olha lá, mas quem sou eu se minha faculdade de pensar ignora a linguagem? O que seria de mim sem a linguagem? Sou sem dúvida um animal superior. Sou superior por quê? Porque o que nos distingue, nos diferencia dos outros animais é justamente a linguagem. Mas sem a palavra, a condição humana é digna de lástima. Ou seja, nós não seríamos nada daquilo que nós somos hoje se não houvesse a linguagem. Perfeito. E lá, ainda no parágrafo seguinte, então, olha lá. Tanto é que ele fala, portanto, reconheço minha vantagem sobre o animal nesta vida de comunidade. E qual é a vantagem? A vantagem que o homem tem em relação aos animais, aos outros animais, é a linguagem. Se o indivíduo fosse abandonado desde o nascimento, seria irremediavelmente um animal em seu corpo seus reflexos. Sim, seu corpo seja reflexo, ele continuaria sendo igualzinho. Mas só isso. Porque sem a linguagem ele não teria como progredir, como evoluir. Tanto é que ele fala, eu posso até conceber esse cara. Mas imaginar como ele seria, para o Einstein seria impossível. Tá? Então vamos lá. Então, resposta letra B. E olha lá, quem conseguiu entrar aqui na minha... Mostrar aqui. Quem conseguiu entrar aqui no meu estúdio? Olha só, é a Boêmia. Pessoal, o que você conseguiu fazer aqui? Minha filha veio aqui veio atrás dela. Ela conseguiu entrar aqui no estúdio. Aqui, a minha. Júlia, dá uma luzinha aqui, pessoal, também. Olha lá. Pega aqui, Júlia. Essa maluca, essa Boêmia. Entrou aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Obrigado, Ju. Sério. Só falta a gatinha também aqui penetrar durante a aula. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Não é aula ao vivo, poderia ter editado, mas não é aula ao vivo, mas, cara, minha cachorrinha, tão bonitinha. Vamos lá. A humanidade distingue-se dos demais animais especificamente porque vive em grupo. Não, quanto ao fato de viver em grupo, tá? Os dois, o homem se iguala aos outros animais. O que diferencia é a linguagem. A cada geração, os homens se tornam dependentes em termos intelectuais da geração anterior. Olha só, que os homens guardam uma certa relação, não de dependência, porque o que faz a diferença do ser humano é justamente o homem independente. Ele que vai pensar algo diferente e tal. Agora, que o homem, de uma determinada maneira, está ligado sempre aos fatos anteriores, e esses fatos anteriores, obviamente, são comunicados a cada geração por meio da linguagem. Mas justamente o que faz o homem evoluir é o homem solitário.
tá? É o homem solitário que pensa sozinho e cria novos valores para a comunidade. Então, olha lá. Somente existe por seres independentes. Ao mesmo tempo que eles são independentes, eles são unidos ao grupo. Então, eles se tornam dependentes, não. Cada geração aparecem sempre os malucos, os geniais, que são independentes e formam novas maneiras de a sociedade viver, evoluir. A sociedade humana progrediu moralmente apenas após o fim dos regimes escravocratas? Não. Primeiro que a sociedade sempre foi evoluindo. E, na realidade, na Europa, o fim da escravidão na Europa é uma consequência da evolução. Então ele até inverte a relação causa e efeito. Por causa da evolução nas relações humanas é que nós chegamos ao fim da escravidão na Europa, né? Infelizmente, isso ainda existe em outros rincões do planeta. Então, questão número 1, confirmando resposta letra B de bola, com direito à invasão da Boêmia. Questão número 2. Segundo o ponto de vista de Einstein, exposto no texto, conclui-se que o juízo que se tem de uma pessoa depende de suas intenções morais. Gente, quando ele fala de moral, tá, não é do indivíduo. Olha só, o momento que ele fala sobre moral. Deixa eu lembrar aqui o momento. Aqui, ó. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesmo, porque o progresso moral da sociedade depende de sua independência. Ou seja, o ser humano, aquele cara que é genial, que é o criador, que tem o poder criativo, ele tem que ser independente. Porque a evolução, o progresso moral da sociedade vem desse ser independente. Esse cara que vai pensar uma coisa diferente, que pode criar uma máquina espetacular ou pode falar, não, a maneira como nós estamos nos relacionando é uma maneira errada. A gente tem que repensar uma forma diferente de convivência. Então, o juízo que se tem de uma pessoa depende de suas intenções morais. Quando se fala em moral, ele está falando, na realidade, do progresso moral da sociedade. Ele não está falando de um indivíduo. O único momento que se fala de moral é aqui. Então, a letra A está fora. Letra B. A sociabilidade humana não deve exceder a iniciativa moral. Sociabilidade é convivência. Cara, olha só, o texto não fala sobre isso. Um tem que exceder o outro. O cara pode ser independente, pode ter uma iniciativa pessoal, mas essa iniciativa pessoal tem por fim a sociedade. Então o que se fala é que o cara pode ser totalmente independente, mas a finalidade do que ele fizer é a comunidade. Então não se entra nesse aspecto que um tem que exceder o outro. Sociabilidade não deve exceder a iniciativa humana. Não, um não deve exceder o outro. Um, na realidade, é complemento do outro. O valor individual de uma pessoa é dependente de seu valor social. Aqui sim. Olha só quando ele fala aqui. Deixa eu encontrar o fragmento. Só um segundo. Vamos lá. O homem solitário pensa sozinho. A sociedade estaria e o ser humano privado. Ainda não encontrei exatamente o ponto do texto que ele fala aqui. Olha lá, o homem inventa assim sozinho novas regras morais e modifica a vida social. Tá? Então vamos lá. Gente, porque o texto é muito grande. Achei finalmente, tá aqui na página anterior. Minha atitude social, portanto, determinará o juízo que tem sobre mim, bom ou mal. Ou seja, a minha atitude, minhas ações na sociedade, minha atitude social, corresponde às minhas ações sociais. Certo? Então, tudo aquilo que eu fizer dentro da sociedade, portanto, vai determinar o juízo, quer dizer, o pensamento que as pessoas têm sobre mim. Então, a maneira como eu vou agir dentro da sociedade vai refletir na forma como essa sociedade vai olhar para mim, vai pensar
vai ter o juízo que vai ter a meu respeito? É exatamente essa a resposta. Tá? Então, o valor individual de uma pessoa é dependente do seu valor social. A forma como ele age na sociedade, certo? Então, olha lá, o valor individual de uma pessoa é dependente do valor social, da forma como ele vai agir na sociedade. Então, o seu valor é dependente do que ele fizer dentro da sociedade. Os homens criadores não devem ter autonomia. Isso aqui contradiz plenamente o texto. Lógico que devem ter autonomia. Muito, né? Ele fala que os homens criadores têm que ser independentes. E aquele que pensa sozinho pouco tem a contribuir para a comunidade. Outra opção que contradiz plenamente o texto, levando-se em conta que é justamente aquele cara que pensa sozinho que vai gerar uma possibilidade de progresso, de evolução da sociedade. Então, questão número 2, letra C. Questão número 3, eu acho essa questão aqui um bocado discutível. O vocábulo destacado em eu, enquanto homem, não existo somente como criatura individual, mas me descubro membro de uma grande comunidade humana. Tá? Exprime ideia de que, tá? Assim, eu sou obrigado a concordar que a melhor ou a menos ruim das respostas é a letra D de dado, ideia de conformidade. Mas eu deixo bem claro, para mim não é exatamente uma ideia de conformidade, porque esse enquanto aqui tem sentido aqui, na condição de. Mas não que tenha sentido condicional. Tá? Não é aquele valor de hipótese. É eu na perspectiva do ser humano. O que mais se aproximaria aí seria, de repente, a ideia de comparação, mas não é exatamente isso. Tá? É eu assumindo uma perspectiva. Eu dentro da, né? Eu na condição de ser humano. Tá? Então, a visão é muito mais de perspectiva, exatamente, do que ideia de conformidade. Como o conector aqui, enquanto ele poderia ser substituído por como, e é o único conector que bateria eu como homem, eu marcaria a resposta correta, a letra D. Mas não me convence a ideia de conformidade. Até porque, por exemplo, eu conforme homem, se o como fosse uma ideia de conformidade, tá? Por exemplo, ele agiu como manda a lei, o como aqui é sinônimo de conforme, é sinônimo de acordo com que, é sinônimo de em consonância com que, consoante manda a lei, segundo manda a lei. Você vê que você não consegue substituir essa conjunção como por nenhum desses conectores. Então, na realidade, a ideia desse enquanto, tá, que é realmente sinônimo de como, e por isso acaba sendo a menos ruim das respostas, é a ideia de perspectiva. Eu, na perspectiva de homem, não existe, quer dizer, eu estou enxergando a situação, eu não existo somente como criatura individual, eu estou enxergando essa situação por essa perspectiva. Nessa condição que eu estou, que eu assumo. Sinceramente, isso não é ideia de conformidade. Tá? Isso não é ideia de conformidade. É lógico que as outras alternativas, concessão, teria que haver uma ideia de adversidade. Enquanto, eu acho até que seria uma pegadinha, porque o enquanto até pode dar ideia de tempo, quando dá ideia de simultaneidade. Por exemplo, enquanto o professor falava, os alunos prestavam atenção. Ao mesmo tempo que o professor falava, os alunos prestavam atenção. Aí dá uma ideia de concomitância, de simultaneidade. Beleza. Mas nessa frase, evidentemente que enquanto não dá essa ideia de simultaneidade, fatos que ocorrem ao mesmo tempo. Ideia de proporção, você vê que não faz nem sentido. Eu, ao passo que homem, a proporção que homem, a medida que homem, não faz sentido. Consequência, quer dizer, o homem seria consequência
do pronome eu também não faria o menor sentido. Então, obviamente, a melhor ou a menos ruim das respostas é a letra D. E que a conjunção, enquanto pode ser substituída pela conjunção como, indiscutível. Só discordo, só divido da ideia de conformidade. Então, questão número 3, letra D. Questão número 4. Vamos lá. O pronome destacado em meu valor consiste em reconhecê-lo retoma o que exatamente? Vamos lá. Esse aqui não vou demorar nada para encontrar. Por quê? Porque eu marquei aqui, um texto é muito grande, eu já coloquei em vermelho para a gente não ter esse problema. Beleza. Tá? Meu valor insiste em reconhecê-lo. Reconhecê-lo está fazendo referência ao que foi mencionado anteriormente. Certo? Eu, enquanto homem, não existo somente como criatura individual, mas me descubro membro de uma grande comunidade. Então, é a sociedade, é a comunidade que me dirige, corpo e alma, desde o nascimento até a morte. Gente, então vamos lá. Se a ideia é justamente que o meu grande valor está em reconhecer essa qualidade, qual qualidade que eu estou reconhecendo? O fato de a sociedade me dirigir o tempo inteiro. Quer dizer, eu tenho que viver em sociedade. E a sociedade é que vai determinar minha vida desde o nascimento até a minha morte. Então vamos lá. Então, o apagamento da individualidade conforme o homem se desenvolve. Lógico que não. Perfil altruísta dos homens envolvidos em causas sociais. Não. Também não faz sentido. Moralismo ambivalente que rege os atos que levam ao progresso. Também não. Sentimento de insatisfação de quem não se sente útil. Aí não está falando que a pessoa se sinta inútil. Agora, a letra E bate exatamente. Por isso até que eu não estou nem perdendo tempo com as outras alternativas. O fato de um indivíduo reger-se inapelavelmente pela sociedade. Sim, não tem como. Você não tem como evitar. É inapelável. Tudo que você faz, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, está ligado a quê? A comunidade, a sociedade. É inevitável. Então, por isso que a resposta é a letra E. Vamos então para a questão número 5. Um sinônimo para a palavra primordial. Meus amigos, lembre-se sempre de uma coisa extremamente importante. Toda questão de sinonímia é uma questão de recorrência textual. Ou seja, você tem que ver o fragmento em que foi redigido. Tá legal? Então, vamos lá. Porque uma palavra pode ter mais de um sentido. Né? A palavra extraordinário. O que significa? Olha, estava andando na rua e percebi um movimento extraordinário. É um movimento espetacular? Não, é um movimento estranho, incomum. É extraordinário, é além daquilo que é da ordem. Agora, por sua vez, se eu disser assim, puxa, aquele cara é uma pessoa maravilhosa, é extraordinário. A extraordinário quer dizer, ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Então, você tem que observar o contexto em que o vocábulo foi redigido. Isso é fundamental. Toda questão de sinonímia é questão de recorrência textual, ou seja, você é obrigado a recorrer ao texto, o fragmento em que ele foi redigido. Bem, no parágrafo anterior está escrito o seguinte: meu valor consiste em reconhecer. A gente até viu essa questão, que é o fato de que a vida do ser humano está intimamente relacionada, tá legal? A sociedade, a comunidade. Tranquilo? Ótimo. Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos têm uma única finalidade, que é a comunidade. Minha atitude social, portanto, determinará, quer dizer, as minhas ações na sociedade determinarão o juízo que tem sobre mim, bom ou mal. Contudo, essa afirmação, que é primordial, que é importantíssima, que é fundamental, não basta. Essa informação, ela é importante? É. Muito importante. Mas ela sozinha não basta.
Eu tenho ainda outras coisas para fazer, eu tenho de reconhecer nos dons materiais. Então, primordial vem de primeiro. Esse radical prim dá a ideia de algo primeiro, que está acima de tudo, que é mais importante de tudo. Bom, vamos lá. Então, um sinônimo para a palavra primordial. Letra A. Parcial. Parcial que vai em partes. Não. Não faz sentido. Iminente, olha lá, não confundir iminente com eminente. Iminente com i dá a ideia de algo que está por acontecer. Algo que vai acontecer imediatamente. Eminente com e dá a ideia de algo extremamente importante. São palavras parônimas. São palavras com sons muito parecidos. Iminente e eminente. Eminente serviria como resposta, mas iminente não. Essencial é aquilo que vem na essência, que é o mais relevante, que é o mais importante. Faz sentido. Né? Prognosticado vem de prognóstico. É aquilo que você imagina, que você faz um prognóstico sobre o que vai acontecer. É o que você prevê o que vai acontecer. Cautelar vem de cautela, não faz o menor sentido. Então, confirmamos questão número 5, letra C. Tranquilo, galera? Vamos lá? Né? Maravilha. A expressão laço duplo diz respeito a quê? Então vamos lá, vamos retornar ao texto, tá no 7º parágrafo, se não me engano eu coloquei em vermelhinho. Tá lá no finalzinho do texto. Bom, um pouquinho antes, ele fala que o homem solitário pensa sozinho, cria novos valores para a comunidade. Então ele fala sobre o homem solitário pensa sozinho, mas ele é extremamente importante, ele é independente. Justamente porque ele consegue ser diferente dos outros, ele consegue imaginar algo diferente que vai no final ser aplicado na própria comunidade, em prol da comunidade. Certo? Então, a personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente de sua independência. Ou seja, para que a sociedade progrida moralmente, há necessidade daquele cara que pensa sozinho, daquele cara que é independente. Tá? Ou seja, se não for assim, a sociedade vai pro ralo, vai pro malogro. E o ser humano não consegue, né, se comunicar, ele fica privado da possibilidade de comunicar. E nesse caso, nesse sentido até de evoluir. Então, defino uma sociedade sadia por esse laço duplo. Por quê? Porque a sociedade existe pelos seres que são independentes. Esses caras que são independentes são aqueles caras que conseguem pensar, são os visionários. Mas ao mesmo tempo que eles são independentes, aquilo tudo que ele faz, aquilo tudo que ele cria, é direcionado para quem? Para a sociedade, para a comunidade. Então, ele não cria uma coisa para aplicação nele mesmo, para ele viver solitariamente, não. Ele pensa sozinho, porque ele é o gênio criador. Tá? Então ele está à frente de todo mundo, ele é o visionário. E visionário não só, repito, no aspecto das grandes invenções, não. Às vezes é um visionário no aspecto sociológico. Sim, que cria até novos conceitos morais para a sociedade. Ótimo, então esse cara é um cara diferente. E esse cara diferente é que vai, a partir de um determinado ponto, quando as pessoas passarem a ouvi-lo, determinar um novo caminho, um novo norte para a comunidade. Então o laço duplo é justamente isso. Ao mesmo tempo que o cara é solitário, independente, tá? Que ele faz as coisas independentemente da sociedade, tudo que ele faz é para a sociedade. Então o pensamento dele é independente da sociedade, mas o que ele faz, o que ele cria, é em prol da sociedade. Bom, vamos ver o que nós temos aí. Há duas fases da evolução humana, uma anterior à ideia de comunidade e outra de grande sociabilidade. Não, lógico que não é isso. Tá? Até porque o homem sempre viveu em comunidade. Isso pelo texto, sim. E a linguagem fez com que o homem evoluísse. Mas, ao fino equilíbrio entre a necessidade de participação social e os impulsos mais mesquinhos,
Impulsos mesquinhos? Não, eles não têm nem sentido. Letra C. A difícil escolha em que o homem deve fazer entre agir em prol de si mesmo. Não, ele não age em prol de si mesmo. Ele age de forma independente, mas em prol da comunidade. A oposição estabelecida entre os gênios que se desenvolvem com o apoio do grupo e aqueles que o ignoram. Não. O texto não fala que existem pessoas que ignoram e aqueles que apoiam as pessoas geniais. A combinação entre a liberdade de criação individual, aí sim, olha lá, o cara que é um gênio, ele cria as coisas, ele cria conceitos, ele cria máquinas e conceitos sociológicos, enfim, independentemente. Mas ao mesmo tempo que esse cara cria isso, ele tem um compromisso com a coletividade. O que ele faz, o que ele cria, o que ele inventa, tem por finalidade a coletividade, a comunidade, a sociedade. Perfeito. É essa a resposta. Questão número 6, letra E. Questão número 7. Vamos lá. A referência ao Renascimento italiano, sétimo parágrafo, serve ao propósito de que, olha só, gente, cara, a gente já estudou demais tese e argumentos, a gente já falou sobre bastante, inclusive no nosso último aulão, nós trabalhamos muito a questão dos gêneros textuais, falei bastante sobre dissertação, sobre argumentação, sobre a diferença entre dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Enfim, nós fizemos trabalhos belíssimos nesse sentido. E ele pergunta, em relação ao texto, o que é esse exemplo que ele dá lá do Renascimento italiano, né? Que é a questão número 7, faz exatamente tal pergunta, referência ao Renascimento italiano. Serve a que propósito? Então vamos lá. Ele diz, né, o último parágrafo diz o seguinte, que ele define uma sociedade sadia por esse laço duplo. Ao mesmo tempo que aquele cara que é o inventor, que é o criador, ele é independente, tudo que ele cria, tudo que ele inventa, tem por finalidade o bem da sociedade. Ótimo. Assim, quando analisamos as civilizações antigas e descobrimos o desabrochar da cultura europeia no momento do Renascimento italiano, reconhecemos estar a Idade Média morta e ultrapassada, porque os escravos se libertam. Ou seja, nós tínhamos na Europa uma sociedade escravocrata antes do Renascimento, uma sociedade extremamente escravocrata. Sabe, você vê que, por exemplo, Sócrates, um filósofo grego, tinha escravo. Era uma coisa natural para a época. Isso é doido. Doido. Né? Infelizmente, a nossa sociedade, a nossa comunidade, ficou, até pela história do Brasil, a gente ficou habituado à história da escravidão negra. Né? Mas houve outras escravidões também. Então, quem dera que o mundo nunca tivesse passado por isso, por escravidão de ninguém. Mas enfim. Então, lá na Europa, havia a escravidão. Certo? Aliás, todas as guerras, quando acontecem as guerras, o povo que vence as guerras acaba escravizando o povo que perde. A história da humanidade é muito contada dessa maneira. Mas, o que ele fala aqui? Qual foi a grande evolução? É que havia uma sociedade escravocrata, e com a chegada do Renascimento, nascimento do período da luz, né, do iluminismo, né, em que as pessoas evoluíram, passaram a ver a coisa de uma forma racional, eles partiram para uma... Aí é que tá, os grandes gênios falam assim, meu Deus do céu, não pode haver mais a escravidão. Partiram para um outro tipo. Então aqueles caras que eram visionários viram que a sociedade teria que se organizar de uma forma diferente. E conseguiram organizar dessa maneira. Saíram de um tipo de sociedade, partiram para outro tipo de sociedade. Então, olha lá, a Idade Média morre ali, quando eles conseguiram superar justamente esse período. Então, o período da Idade Média, em que a escravidão era uma coisa normal, natural. Então os escravos se libertam e os grandes espíritos conseguem existir. Então vieram mais pensadores, mais pessoas capacitadas a ver
a serem outros novos visionários e tal, enfim. Então, na realidade, isso aqui é um exemplo daquilo que ele estava sendo falado. Porque, eu repito, quando se fala em grande gênio, a primeira coisa que se vem à mente de todo mundo é a própria imagem do Einstein. Não é o gênio maluco que cria 200 coisas, cria fórmulas físicas fantásticas, inventa coisas maravilhosas. Mas existem outros tipos também de gênios. São gênios que repensam a sociedade. E aí, o exemplo que ele dá é justamente esse, de repensar a sociedade. Esses caras que tiveram essas lideranças e conseguiram alterar o sistema social, né, acabando com a escravidão, também esses caras têm que ser reconhecidos como grandes gênios. Então isso aqui, na realidade, é um argumento que o cara utiliza para a defesa dessa tese. Olha, havia grandes pensadores, e esses grandes pensadores tinham a tese de que a escravidão deveria acabar. O exemplo disso foi o que aconteceu nesse período, ao fim da Idade Média, com a chegada do Renascimento italiano, em que os escravos acabaram se tornando libertos, e aí os espíritos, os pensamentos, novos pensadores, outras pessoas passaram a existir. Maravilha. Então, um argumento em defesa da tese. Vamos lá. A referência ao Renascimento apresentar como questionável a importância do indivíduo para o coletivo? Não. O indivíduo, sabe o que significa indivíduo? O prefixo in dá a ideia de negação. É ser que não se divide. Então, o indivíduo é exatamente isso, ser que não se divide. Ou seja, o meu pensamento, é intransferível, é individual, é meu, é pessoal, é aquilo que não pode ser dividido. Então, não, muito pelo contrário. O Einstein, ele procura enfatizar, preconizar a figura do indivíduo para o progresso coletivo. Então, é justamente o contrário. Ele não questiona isso, ele realça, ele destaca isso. Refutar significa contestar. Ele refuta o senso comum de que a personalidade esteja subordinada à comunidade. Não, olha só, ele não refuta, ele não contesta isso. Ele fala só o seguinte, olha, ele não contesta esse senso comum. O que ele diz é que o cara ele precisa ter independência, mas tudo que ele fizer, no final, está subordinado à comunidade. É em prol da comunidade. Então, ele não na realidade, ele não acredita justamente nisso. Tá? Então, ele contesta o senso comum de que... Não. Tá? Ele não contesta esse senso comum, ele acredita que o homem esteja subordinado à comunidade, sim. Tanto é que lá no início do texto, ele até fala, se vocês lembrarem, né? A gente pode até retornar, não precisa ficar aqui. Tudo o que eu sei, o que eu penso, eu devo ao homem. Tá? Eu como um alimento produzido pelo homem, eu visto uma roupa. Então, não tem. Eu visto uma roupa fabricada pelo homem, eu habito uma casa construída pelo homem. Então, ele não contesta isso. Ele não refuta, que refutar significa contestar. Ele não refuta, ele concorda com esse senso de que a personalidade esteja subordinada ao homem, à comunidade. A única coisa que ele fala é que se você for um visionário, você tem que ter pensamentos independentes para que você crie novos conceitos que irão a favor da própria sociedade. Exemplificar um estágio em que o espírito individual ignora cabalmente as convenções. O espírito individual ignora as convenções. Então, há uma convenção, ele vai ignorar aquilo? Não, ele vai ter um pensamento independente e o que ele criar vai favorecer a sociedade. Sentido nenhum. Ilustrar, exemplificar o que foi afirmado acerca da personalidade única para o coletivo. Sim. Aquelas pessoas que imaginam, aqueles visionários, aqueles caras que independentemente, né, eles tinham um posicionamento independente, que lideraram um movimento para o fim da escravidão e tal, e que derrubaram a Idade Média, esses caras fizeram um movimento independente, sim, mas foi tudo em prol de quem? Da própria coletividade. Então, isso aqui serve como exemplo, ilustra a ideia, exemplifica a ideia daqueles que individualmente
pensaram na evolução da sociedade. Corroborar a ideia de que o progresso só ocorre quando há consenso entre os indivíduos? Não, até porque, se você lembrar bem, o cara que tem um pensamento individual, ele vai pensar algo diferente de todos. Ele vai criar algo, uma coisa que não existe. Se ele vai criar algo, tá? O pensamento dele não está em consenso com os demais. Então, questão número 7, letra D de dado. Questão número 8. Vamos lá. A frase do texto que se mantém correta, segundo a norma padrão da língua, após o acréscimo das vírgulas. Vamos lá. E descubro ser minha natureza semelhante em todos os pontos. Semelhante a quem? À natureza do animal. Gente, isso aqui é um complemento nominal. Por quê? Porque está completando a ideia do adjetivo semelhante. É semelhante, inclusive essa crase aqui é a soma da preposição a, o artigo a, e essa preposição a aqui, ela decorre da regência do adjetivo, uma regência nominal, da regência do adjetivo semelhante. Então, é semelhante a quê? A natureza do animal. É semelhante ao trabalho. Certo? Essa preposição a decorre da regência de semelhante. Maravilha. Só que entre a base, que é semelhante, e o adjunto, e o complemento nominal, eu tenho um termo intercalado em todos os pontos, em que ele fecha a intercalação com a vírgula. Se ele fecha a intercalação com a vírgula, teria que haver outra vírgula aqui. Está faltando uma vírgula antes de em todos os pontos. Cara, se eu tenho um elemento intercalado, esse elemento intercalado, a pontuação que conclui tem que ser igual à pontuação que inicia esse fragmento que está intercalado. Então, a pontuação aqui, nós encontramos um erro bastante grave. Letra B de bola. Minha atitude social, portanto, determinará o juízo que tem sobre mim, bom ou mal. O detalhe interessante é que, portanto, é uma construção conclusiva. E se você olhar o texto lá, está sem as vírgulas. Gente, um adjunto adverbial entre sujeito e verbo, por exemplo, como aqui está entre o sujeito e o verbo, um adjunto adverbial não necessariamente vem isolado por vírgula. Não. Tá? Então, por exemplo, fiz às 11 horas o trabalho. Fiz às 11 horas o trabalho. Quem faz, faz alguma coisa. Eu tenho o verbo fazer, que é verbo transitivo direto, e eu tenho o trabalho, que é objeto direto. Tá? Nessa construção, o termo às 11 horas é um adjunto adverbial de corpo pequeno, com apenas 3 palavras. Sendo o adjunto adverbial, no caso o adjunto adverbial de tempo, eu não sou obrigado a colocar as vírgulas. Tá? Mas há um detalhe, ou eu uso as duas, ou nenhuma das duas. Então, essas duas vírgulas são opcionais, mas o par é opcional. Ou eu uso as duas, ou nenhuma das duas. E a mesma coisa se eu antecipasse esse termo às 11 horas. Para o início do período, às 11 horas, fiz o trabalho. Como se trata de um adjunto adverbial, e é um adjunto adverbial de corpo pequeno, porque só tem 3 palavras, é o adjunto adverbial de corpo pequeno, essa vírgula aqui é facultativa. Então, quando você tem um adjunto adverbial de corpo pequeno, até 4, até 5 palavras, no máximo, explodindo 5 palavras, tá? É considerado um adjunto adverbial de corpo pequeno. Então, o local normal do adjunto adverbial seria aqui, depois do trabalho. Fiz o trabalho às 11 horas. Então, eu teria verbo, o complemento, que é o objeto direto, e o adjunto adverbial. Se eu tenho essa sequência direitinho, beleza, perfeitinha, tá? Eu
não deveria usar vírgula. Como esse adjunto adverbial veio parar entre o verbo e o objeto direto, se fosse o adjunto adverbial enorme, fiz às 11 horas da manhã de ontem, aí já são 7 palavras, aí eu sou obrigado a colocar as vírgulas. O trabalho, então aí eu seria obrigado a colocar. Mas como são só 3 palavras, é um adjunto adverbial de corpo pequeno, não sou obrigado a colocar. Mesma coisa, às 11 horas da manhã de ontem, eu fiz o trabalho. Sou obrigado a colocar vírgula porque é um adjunto adverbial antecipado e um adjunto adverbial gigantesco com 7 palavras. Tá legal? Só que aqui, portanto, não é um adjunto adverbial, é uma conjunção. É uma conjunção coordenativa conclusiva. Gente, as conjunções adversativas e as conjunções conclusivas são as únicas na língua portuguesa que nós conseguimos deslocar. A posição natural dessa conjunção seria aqui. Portanto, minha atitude social, logo minha atitude social determinará o juízo que tem sobre mim. Legal? Então, essa conjunção é a única na língua portuguesa, as conjunções são as únicas, as adversativas e as conclusivas, você pode pegar e deslocar para o meio do período. Tá legal? Por exemplo, não estudei ontem. Porém, fiz boa prova. Certo? Porém, fiz boa prova. Agora, eu poderia pegar esse porém e deslocar. Não estudei ontem. Fiz. Porém, boa prova. Só que aquilo que eu falei, cara, conjunção não é adjunto adverbial. O adjunto adverbial, se estiver deslocado, se for de corpo pequeno, se tiver um corpo pequeno, você não é obrigado a isolar. Mas conjunção eu sou. Ou seja, eu sou obrigado a colocar entre vírgulas. E a mesma coisa acontece aqui. Essas vírgulas aqui, gente, elas não são facultativas. Elas são obrigatórias. O que nos indica que o texto original, inclusive, está lá no iniciozinho. O texto original estava errado. Eu estou querendo lembrar exatamente onde é que estava. Eu não consigo lembrar. Está aqui. Minha atitude social, portanto, isso aqui deveria estar entre vírgulas. O texto original continha esse erro gramatical. Eu não comentei nada porque eu sabia que ia aparecer nas questões. Bom, então nós já chegamos à resposta, porque a letra B está perfeita. O juízo que tem sobre mim, esse juízo, bom ou mal, como distanciou muito, tá? E o adjetivo você pode dar um caráter explicativo, por isso o emprego da vírgula. A letra B está perfeita. E é a resposta. Letra C. O homem solitário pensa. O homem solitário pensa. Cara, o homem solitário é sujeito. Se o homem solitário é sujeito, você tem uma vírgula separando o sujeito do verbo. Isso aqui é um erro crasso. Um erro horroroso. Letra D. Inventa, assim, novas regras morais. Olha lá. Alguns erros aqui. Certo? Vamos lá. Primeiro erro. Inventa assim. Quem inventa, inventa alguma coisa. Você está inventando o quê? Novas regras morais. Isso aqui é objeto direto. E eu tenho, então, um verbo transitivo direto. Entre o verbo transitivo direto e o objeto direto, você tem um assim. Inventa, portanto. Inventa dessa forma. Inventa, por conseguinte. Mesma coisa. Ele fecha a vírgula e não abre. Erro. Outro erro. Inventa, assim, novas regras morais. Modifica a vida. Cara, o mesmo cara que vai inventar as novas regras morais é o mesmo que vai modificar a vida social. Então nós temos duas orações ligadas pela conjunção E com o mesmo sujeito. Se eu tenho duas orações ligadas pela conjunção E com o mesmo sujeito, eu não posso ter vírgula. Tá? A vírgula é facultativa se os sujeitos forem diferentes. Então, João passa e José lava. Agora, tem duas orações ligadas pela conjunção E. Mas quem é o sujeito da primeira? João. Quem é o sujeito da segunda? José. Esta vírgula já foi até obrigatória, mas como o brasileiro detesta usar a vírgula de E, essa vírgula acabou sendo facultativa. Mas aqui na opção mesmo,
O mesmo cara que vai inventar o mesmo que vai modificar, então são duas orações ligadas pela construção e com o mesmo sujeito. Esta vírgula aqui não se justifica. Então nós temos dois erros gramaticais. Primeiro, tá? Porque eu tenho o termo assim entre o verbo e o objeto direto, com uma vírgula no fim e não havendo outra vírgula antes. E as duas orações que estão ligadas pela construção e com o mesmo sujeito, que não se justifica a inserção da vírgula. Tá? Somente existe por seres independentes, mas essa vírgula aqui, depois do conector, só se houvesse uma intercalação. Não há intercalação. Mais profundamente unidos. Então, primeiro erro, essa vírgula não se justifica. E a outra vírgula também não se justifica, porque unidos a quem? Ao grupo. Isso aqui é um complemento nominal. Isso aqui está completando a ideia de unidos. Unidos a quem? Ao grupo. Como é que você vai colocar uma vírgula entre a base e seu complemento? Então é outra vírgula completamente absurda, completamente errada. Nona questão. Vamos lá, questão bonitinha, inteligente e maldosa. Certo? Maravilha. Ele pede a opção em que a concordância está perfeita. Olha lá. No que se refere à concordância, então, ele definiu concordância. Vou mostrar o porquê. Letra A. Quando são analisadas as civilizações, então só você colocar a frase em ordem direta, quando as civilizações, que é feminino e plural, são analisadas, e se descobre o desabrochar. Um detalhe interessante aqui, desabrochar, gente, é que esse termo está substantivado. Olha o artigo O aqui. Está substantivado. O desabrochar normalmente seria um verbo, mas pela presença do artigo O, esse termo está substantivado. Tá, então como classe gramatical, ele é um substantivo. Agora, qual é a função sintática de o desabrochar? Qual é a função sintática? Bom, vamos lá. Quem descobre alguma coisa. O verbo descobrir é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser que veio antes, verbo transitivo direto mais o pronome ser, nós formamos a voz passiva sintética. O que acontece? Esse cara, ao desabrochar, esse cara que seria o objeto direto, ele assume a função de sujeito. Sujeito paciente, o sujeito que não pratica ação, o sujeito que sofre ação verbal. Só que esse sujeito, gente, Roseta, você acabou de dizer que ele é substantivo. Sim, substantivo como classe gramatical. E sujeito enquanto função sintática. E esse termo que é sujeito, tá, está no singular. Por isso que o verbo descobrir também está no singular. Por fim, se reconhece isso. Se reconhece isso. Quem reconhece, reconhece alguma coisa. Isso seria objeto direto. Então o verbo reconhecer é verbo transitivo direto. Olha o que vem antes dele. Pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Nós caracterizamos novamente a voz passiva. Detalhe. Essa oração aqui. Essa oração seria objetiva direta. Ela seria um objeto direto. João reconhece que não acertou a questão. João não reconhece isso. Quem reconhece alguma coisa, isso é objeto direto, a oração seria subordinada ao substantivo, objetiva direta. No entanto, como este verbo reconhecer é precedido do pronome ser, está caracterizada a voz passiva. O que acontece? Esta oração, que seria objetiva direta, que funcionaria como objeto direto, ela passa a exercer a função de sujeito. Cara, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque esta oração assume a função de sujeito. Só que sempre que a oração for subordinada, substantiva ou subjetiva, o verbo da oração principal, no caso de reconhecer, tem que vir sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. Gente, o aluno me pergunta assim, mas coisa tal, por que isso? Porque, olha só, é importante que vocês estudem. Vou apagar aqui até para escrever melhor. É importante que vocês estudem. Certo?
é importante isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso. Então, aí eu substituo por isso. Isso é importante. Descobri que isso é sujeito. Se isso é sujeito, esta oração é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. O que significa a oração ser subjetiva? Significa que ela funciona como sujeito. Então, esta segunda oração é sujeita à primeira. Tá? Sempre que a oração for subordinada substantiva ou subjetiva, o verbo da oração principal, o verbo da outra oração, tem que estar na terceira pessoa do singular. Mas por que isso? Vamos lá. Quando eu falo, é importante que vocês estudem, essa forma verbal é, que está na terceira do singular, não concorda com os elementos presentes na oração. Se repare que vocês está no plural, estudem está no plural. Não, ele não está concordando com a palavra vocês, não está concordando com a palavra estudem. Não. Está concordando, certo? Essa palavra, a forma verbal é, está concordando com a ideia, como se ele dissesse assim, está concordando com o fato, como se ele dissesse, esse fato, que fato? Esse fato, que vocês estudem, esse fato, qual fato? Que vocês estudem, esse fato é importante. Então, na realidade, o verbo da oração principal, esse verbo concorda não com os elementos presentes na oração, mas concorda com o fato como todo. Tá? Então, a pessoa da oração é a terceira pessoa do singular. Corresponde a um fato. E se toda oração é terceira do singular, se essa oração funcionar como sujeito, se for uma oração subordinada subjetiva, subordinada substantiva subjetiva, vai determinar que o verbo da outra oração esteja na terceira pessoa do singular. Tá? Então, cara, se você tiver em casa aí alguma gramática, Rosenthal, eu tenho a sua. Ótimo. Tá? Poderia ser qualquer outra. O que você vai fazer? Pega lá. Vai lá para o índice e procure. Orações subordinadas substantivas. Você vai reparar que em todos os exemplos de orações subordinadas substantivas subjetivas, o verbo da oração principal vai estar na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Legal? Bom, isso aqui caiu numa questão difícil. Convém os jornais falarem de alguma coisa. Na realidade, o texto era, a frase que caiu na prova era: não convém os jornais falarem de corrupção. A frase era essa. E detalhe, o convém vem com acento circunflexo. Lembra? Convém com acento agudo é terceira do singular. Convém com acento circunflexo é terceira pessoa do plural. Igual a mantém. Ele mantém acento agudo. Eles mantêm acento circunflexo. Aí o candidato, ingenuamente, olha, convém estar com acento circunflexo, ele observa o termo jornais no plural, ao lado dele, e logo pensa, beleza, a frase está certa, os jornais estão no plural, convém estar com acento circunflexo, a frase está perfeita. Está não, a frase está errada. Por quê? Porque os jornais não é sujeito de falarem. De convém, perdão. Os jornais não é sujeito de convém. Os jornais é sujeito de falarem. Os jornais falam de corrupção. Os jornais falam de determinados assuntos. Então os jornais e os sujeitos falaram. E esse fato todo aqui é como se dissesse, esse fato, que fato? Os jornais falarem de corrupção, esse fato convém. Ou seja, como o sujeito do verbo convir é a oração inteira, o correto mesmo seria com acento agudo, com verbo na terceira pessoa do singular, e não na terceira pessoa do plural. Então já chegamos à resposta. É a letra A. Agora, um detalhezinho que eu não posso deixar de comentar. Tá? Nós temos aí várias orações. A primeira, quando são analisadas as civilizações antigas. Segunda, e se descobre o desabrochar da cultura europeia no momento do Renascimento italiano. A terceira, se reconhece. Ou seja, a terceira oração está sendo iniciada por pronome oblíquo. Isso está certo? Não. Há um erro aí? Há um erro de colocação pronominal. O certo seria reconhece-se. Reconhece hífen se. Rosenthal, então essa questão deveria ser anulada? Não.
Não, não há necessidade. Por quê? Porque o comando da questão exige uma avaliação sobre a parte de concordância e não sobre colocação pronominal. Então há um erro gramatical aqui. Muita gente que não leu o comando pode ter dançado nessa questão quando ele viu essa falha gramatical? Sim, é possível que muita gente tenha eliminado a letra A, tá, por não perceber que a exigência feita no comando era a frase que estivesse totalmente correta quanto à concordância. Se houvesse erro de regência, tudo bem. Se houvesse erro de pontuação, tudo bem. E da mesma maneira, se houvesse erro de crase, tudo bem. E havendo erro de colocação pronominal, não é esse o problema. Não é isso que está sendo analisado. Ele pede a avaliação no que se refere à concordância. Bom, vamos ver agora os erros das outras alternativas. Quando se analisa as civilizações, quem analisa alguma coisa, as civilizações é objeto direto, seria objeto direto. Só que eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. O que acontece? Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva. Esse cara que seria objeto direto assume a função de sujeito. Este sujeito está no singular ou plural? Está no plural. Se está no plural, o verbo deveria estar no plural. Analisam. Já temos um erro aí. E tem um outro erro aqui, mesma coisa. Quem reconhece alguma coisa. Isso seria objeto direto. Seria. Se eu não tivesse o ser, essa oração seria objetiva direta. Então eu tenho verbo transitivo direto, mais o pronome ser que veio antes, formou a voz passiva. Esse cara que seria objeto direto se transforma em sujeito. Certo? Então, como o sujeito do verbo reconhecer é esta oração, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Qual é a consequência disso? O verbo tinha que estar no singular. Outro erro de concordância. Letra C. Quando é analisado as civilizações, pelo amor de Deus, né? Parece ser o Creyson aqui. Quando as civilizações são analisadas. Então, de cara, um erro grosseiro. Quando as civilizações são analisadas. Nossa, tá um mar de vermelho aqui. Vamos lá. Letra D de dado. Quando se analisam as civilizações, perfeito, quem analisa alguma coisa, as civilizações seria objeto direto, verbo transitivo direto, portanto, mais o pronome ser. Esse cara aqui assume a função de sujeito, está no plural, o verbo está no plural. Maravilha. E se descobrem o desabrochar, aí não, porque quem descobre alguma coisa, mesma situação, o desabrochar seria objeto direto. Então eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse cara que seria o objeto direto assume a função de sujeito. Está no singular. Então o verbo tinha que estar no singular. O erro está aí. Letra E. Quando se analisa, a gente já viu várias vezes, o certo seria quando se analisam as civilizações. O detalhe. Aqui não é reconhecida, não. É como se eu dissesse esse fato, que corresponde justamente a um fato. Que fato? Que a Idade Média está morta e ultrapassada. Esse fato aqui é reconhecido. Tem que vir na forma masculina. Certo? A língua é machista. Sendo o sujeito oracional, como isso é reconhecido, a oração, que é a Idade Média, tá? A oração ela é terceira do singular e masculina. Então, o certo seria é reconhecido. Olha lá. A FGV gosta muito de propor a substituição de uma oração por uma forma nominal e vice-versa. Tá? Então, por exemplo, é certo que ele virá. É certo isso. Isso é certo. Isso é sujeito. Se isso é sujeito, esta oração é subordinada substantiva
subjetiva. O fato de esta oração ser subjetiva vai determinar algumas coisas. Primeiro, o verbo na terceira do singular, é. E esse adjetivo aqui, certo, ele tem que assumir a forma masculina. Por quê? Porque o sujeito ele está qualificando uma oração. A oração, gente, desculpem, não sou eu que sou machista, é a língua. A oração ela é singular, terceira do singular, e é masculina. Então o adjetivo tem que assumir a forma neutra, que é masculina. Agora, como a FGV gosta de fazer, propõe a substituição desta oração por uma forma nominal. Gente, quando eu tenho que substituir uma oração por uma forma nominal, para eu matar uma oração, eu tenho que matar verbo. E vou ter que transformar esse verbo num nome, num substantivo. Então, qual é o substantivo que se deriva do verbo vir? O substantivo é vinda. Aí entra um detalhe interessante. Só que quando eu substituo o verbo por um substantivo, já que eu tenho que matar a oração, eu tenho que substituir a oração por um nome, por uma forma nominal, o nome que se deriva do verbo é vinda, é um substantivo feminino. Qual é a consequência disso? Eu tenho que alterar o gênero desse adjetivo. É certa a vinda dele. Olha que coisa curiosa, pessoal. É certa a vinda dele. Porque agora ele não tá, o adjetivo não está mais qualificando uma oração inteira. Está qualificando o substantivo vinda. Aqui qualificava a oração. Por isso que assumiu a forma masculina. Última questãozinha do nosso trabalhinho. Olha que coisa linda, agora com colocação pronominal. Atendo-se, ou seja, do verbo ater, atendo-se à norma padrão da língua no que respeita à regência ou ainda ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa em que o segmento destacado está corretamente substituído. Vejo claramente minha estrita dependência. Gente, quem vê alguma coisa. Isso aqui é objeto direto. O objeto direto eu substituo por o, a, ou, as. Eu substituo pelo pronome oblíquo a. Como esse verbo não termina em R, não termina em S, não termina em Z, não termina em som nasal, basta colocar o hífen. Vejo a claramente. Perfeito. Já chegamos à resposta, que é a letra A. Dependo integralmente da existência e da vida dos outros. Gente, você depende de quê? Da existência e da vida dos outros. Certo? Isso aqui não está em campo semântico de pessoa. Se não está em campo semântico de pessoa, eu não posso substituir por ler ou lesse. Nesse caso, eu tenho que pegar dependo da existência e da vida. Os dois núcleos são femininos. Eu poderia substituir por dependo delas, mas nunca por lesse. Letra C. Um dia o homem utiliza o fogo pela primeira vez. Quem utiliza alguma coisa. O fogo é objeto direto, substituo por o. Nunca por ler. Ler, gente, para a gente usar o ler, tem que estar em campo semântico de pessoa, certo? E além disso, tem que ser um termo preposicionado, nunca um objeto direto. O objeto direto a gente substitui por o, a, ou, as. Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá. O certo seria que o homem o utiliza, ou tanto faz. Já que o termo um homem, eu tenho um artigo, e o substantivo não são termos que atraem pronome oblíquo, então eu tanto poder falar o homem o utiliza, nesse contexto, ou utiliza-o. Letra D. Um dia ele cultiva plantas alimentícias. Gente, quem cultiva alguma coisa. Plantas alimentícias é objeto direto. Eu substituo pelo pronome oblíquo as. As é pronome oblíquo, gente. Se é pronome oblíquo, nunca pode ser com crase. Nunca. Pronome oblíquo nunca pode ser craseado. Até porque esse termo funciona como objeto direto. Então o erro grave aqui foi o emprego da crase. Letra E, eu não quero nem olhar a frase. A ele com crase? De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Por quê? Porque pronomes pessoais não aceitam
não aceitam definitivamente o emprego de artigo. Consequentemente, se não há artigo antipronome pessoal, não há crase. Mesmo que fosse ela, profundamente ligado, unidos a ela, esse A não seria com crase nunca. Por quê? Porque o pronome pessoal inibe a presença de artigo. Tanto é que quando você substitui ela, feminino, por ele, fica a ele, não muda nada. Então, como são elementos que não aceitam a presença de artigo, eu tenho apenas a preposição a. Então, confirmamos questão número 10, letra A. Com essa questãozinha, meus amigos, nós encerramos mais um aulão. Cara, olha só, de novo, nunca consigo dar um aulão de 1 hora, né? Vocês se dão bem nessa história. É ou não é, meus amigos? A gente propõe um aulão de 1 hora. Na semana passada foram quase 2, ou acho que foram 2. Hoje está batendo quase 1h30, sei lá, ou mais de 1h20, com certeza. Mas é bom, cara, eu tô aqui para ajudar vocês mesmo. Tá? É sempre uma alegria estar com vocês, sempre, 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 sempre. Tá? Tô aqui sempre pensando no melhor e na aprovação de vocês. Tranquilo, pessoal? Enfim, eu posso ser sincero, o mundo é um pouco capitalista, eu tenho até uma visão, mas eu acho que a gente tem que se doar um pouco para o outro também. Pessoal, a minha alegria é ver a aprovação de vocês. Tá? Digamos assim, a minha adrenalina é essa. Valeu, galera. Muito obrigado. Tá? Até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado aí. Foram vocês que solicitaram a correção de uma prova, no caso aqui a prova da VUNESP. Valeu, pessoal. Abraço para todos e até semana que vem.